Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor William. Então, vamos agora para a etapa 3 de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Queria mandar um abraço para todos os meus alunos aí da Escola Ângelo de Jesus. Estou muito com saudade de vocês, gostaria de estar na sala de aula ensinando, ajudando, que é o que eu sei fazer, que é o que eu gosto de fazer. E espero que em breve a gente volte às aulas presenciais, né? Estou sentindo que isso vai acontecer logo. Enquanto isso não acontece, a gente vai continuar conversando e realizando atividades dessa forma. Então, eu fiz esse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo para que vocês tirem suas dúvidas e para que vocês compreendam melhor esse conteúdo, tá bom? Então, sexto ano, a aula que foi planejada para vocês é a aula sobre receita. Isso mesmo, sobre receita. Vamos lá então? Então, pessoal, o professor vai ficar aqui no cantinho e eu vou abrir a aula para vocês aqui, tá certo? Se vocês estão gostando do vídeo, coloquem seu comentário, escrevam aí se vocês têm alguma pergunta, tá bom? E bora lá! Então, o assunto dessa minha aula é receitas e os verbos imperativos. Como você está se sentindo? Primeiramente, vamos fazer uma reflexão sobre a rotina. Né? Eu estou me sentindo normal. Né? Estou trabalhando, estou planejando aulas para vocês. Enfim, eu estou aqui ansioso para voltar às aulas presenciais, mas também estou trabalhando, fazendo o possível aqui por meio do planejamento online. E vocês, como estão se sentindo? Quero muito saber. Como foram suas últimas semanas? Minhas últimas semanas foram boas. Apesar de algumas dificuldades, eu tive boas semanas. E você? Teve boas semanas? Como foi o mês de junho? Foi bom? O que você fez durante os dias, né? Durante o dia a dia ali, durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta? O que você faz na sua rotina? Você estuda, joga, lê, assiste TV, dorme, sai de casa ou outras coisas? Pode marcar mais de uma se quiser, tá bom? É momento de São João, né, pessoal? Estávamos esquecendo, não podemos esquecer dessa festa tão legal e importante que a Escola Ângelo Aribe Jesus faz todos os anos e que esse ano provavelmente não vai ter, infelizmente. Mas nós vamos aqui nesse momento relembrar um pouco sobre o que é essa festa junina. Você gosta dessa festa? Eu adoro. E você? Eu adoro. E você gosta por quê? Por que você escolheu essa resposta? Eu gosto muito por causa da dança, por causa da decoração, por causa das roupas, eu gosto das comidas, eu gosto da música, eu gosto de tudo na festa junina, tá bom? E vocês? Do que vocês gostam? Vamos lá. Falando em comida, né, que a nossa aula é sobre receita. Qual desses alimentos de São João você mais gosta? Eu falei eu sei por causa da nossa festa, né? O caipira fala sempre assim. Qual desses alimentos você gosta? Né? Nós temos o milho, nós temos a rapadura, pipoca, quentão, pinhão, bolo de fubá e tem muitos outros aí que nem caberiam para eu colocar aqui na aula. Qual desses você gosta mais? Tá? Marque mais uma alternativa se quiser. Eu gosto muito de quentão, pinhão, bolo de fubá, né? E rapadura eu também gosto muito. E você? O que você gosta? Bom, para fazer esses deliciosos pratos, as pessoas geralmente usam as receitas, que é o conteúdo da aula de hoje. Vamos estudar o que é a receita, então? Você sabe o que é uma receita? Então, receita é um texto que circula em livros, jornais, TV, na internet, redes sociais, sites e na televisão. Né? Tem até aquele programa lá da Ana Maria Braga e outros programas que ensinam como fazer receitas. O texto ele possui 3 partes, tá? O título, a lista de ingredientes e o modo de preparo, sempre, que obedece a uma determinada ordem. O desfecho, ou seja, a expressão como ficará o produto final. Então, no final do texto tem a forma como ele vai ficar, né?
Numa receita também sempre tem imagens. Isso vocês já vão ver. Então, nada melhor do que estudar uma receita lendo uma receita, né? Essa é uma receita de pé de moleque. Vocês gostam do pé de moleque? Eu adoro. E não é muito difícil de fazer. Quer ver? Ó? Você vai usar meio quilo de amendoim torrado, meio quilo de açúcar, uma lata de leite condensado e 3 colheres de margarina. Qual é o modo de preparo? Você vai colocar na panela o amendoim, o açúcar e a margarina. Você deve levar ao fogo mexendo sempre. Quando começar a formar uma calda, coloque o leite condensado. Mexa bem até soltar o fundo da panela, como brigadeiro. Coloque no tabuleiro untado com a margarina. O tabuleiro seria o recipiente em que você vai fazer o pé de moleque. Deixe esfriar e corte em pedaços. Pronto. Observações, né? Uma informação. Deixe o tabuleiro untado e a lata de leite condensado aberta, pois é muito rápido e pode passar do ponto. Né? Então, esse é o segredo do pé de moleque. Temos que cuidar para ele não passar do ponto, senão ele não vai ficar muito bom. Então, pessoal, seguindo a receita como ela diz para fazer, vocês vão conseguir fazer um pé de moleque muito bom. Qual o tempo de preparação? 15 minutinhos, gente. Em 15 minutos você consegue terminar de preparar o pé de moleque. Né? Qual o rendimento dessa receita? É para 20 porções, então 20 pedacinhos. 11 mil pessoas curtiram, né, favoritaram essa receita de pé de moleque. 123 pessoas comentaram lá no site. E quem escreveu essa receita foi a Carmen Martins, tá? Lá do site Tudo Gostoso. Então, pessoal, legal, né? Vamos para algumas atividades agora. Vamos ver se vocês entenderam bem esse texto. Então, o título do texto, né? O título é Receita de Pé de Moleque. Esse título é importante, por quê? E a imagem? Estão vendo a imagem? A imagem é importante, por quê? 3. Ele é um texto corrido ou possui partes? É um texto corrido tudo junto ou ele tem várias partes separadas? O que cada parte contém? 4. Por que além do texto há a imagem na receita? Qual a importância dela? 5. Por que existem alguns numerais no modo de preparo? Eles são realmente necessários? Então vocês devem ter visto que tem alguns numerais, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eles são realmente necessários? Por quê? Será que podemos substituir esses números por palavras que têm a mesma sequência de ideias? Quais palavras? Se a gente fosse tirar esses numerozinhos ali do início de cada frase, qual palavra nós poderíamos colocar? Vou dar algumas dicas para vocês. Por exemplo, para começar, em seguida, depois, por último. Né? Então, são algumas palavras aí para vocês terem uma noção. O que você tem que fazer nessa pergunta é responder as perguntas e, no final, vocês vão reescrever todo o modo de preparo utilizando as palavras que eu falei para vocês. Por exemplo, 1. Primeiramente, coloque na panela amendoim, açúcar e margarina. Né? Aí, o 2, você vai trocar o 2 e vai colocar assim. Após isso, leve ao fogo. Entenderam? Então, é só você tirar o número e colocar uma palavra ou uma expressão ali para iniciar a frase. Viram que fácil? 6. Qual é a função das palavras coloque, leve, deixe e mexa? Qual é a função delas? Para que elas servem? Primeira alternativa. Indicar o início, meio e fim da história? Indicar a opinião do cozinheiro? Ou indicar o que deve ser feito para desenvolver o alimento? 7. Essa receita serve a quantas porções? 8. Quem escreveu essa receita? E 9. Quanto tempo demora para preparar? Então, como eu disse lá na questão 6, as palavras coloque, leve, deixe e mexa são o quê? São os chamados verbos do modo imperativo. O que um imperador faz? Isso, ele impera, ele manda, ele ordena, e todo mundo tem que obedecer ele. Então, esses verbos são chamados imperativos justamente por isso, porque eles estão mandando a gente fazer ou não fazer algo. Por exemplo, não mexa aí, menino! Faça o tema agora! Ou aquela plaquinha, né? Não pise na grama. Tenho certeza que vocês, quando recebem uma dura do pai e da mãe, eles falam alguma palavra assim, né? Não mexa aí, filho! Pare de mexer no celular! Então, essas palavras, esses verbos, pare, não mexa, não pise, são os verbos imperativos. Né? Eles indicam aquilo que a gente não pode ou pode fazer, ou deve fazer, certo?
Aqui o verbo é pise, né? A palavra não indica negativo, que não pode pisar. Se tiver a palavra não, significa que não pode. E se não tiver a palavra não, significa que deve fazer aquilo. Tá bom? Então, pessoal, vamos para uma atividade. Vamos ver se vocês conseguem encontrar os verbos imperativos numa tirinha. Essa tirinha, ela possui mais de um verbo imperativo. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem identificar. Então, o cachorrinho está sendo mandado pelo seu dono. O dono fala assim, abaixa, enrola, puxa, torce. E ele está lá, se mexendo, mexendo. Vira, remexe, agora pula. E ele, que é isso? As pulgas adoram essa parte da aeróbica. Claro, quem está falando são as pulgas, e quando ele pula, as pulgas pulam também. Aí elas gritam né? Então, pessoal, quais são os verbos imperativos dessa tirinha? Fácil, né? Tem vários. Quais são as palavras, os verbos que indicam ordens na tira a seguir? Então, nessa próxima tira tem mais alguns verbos imperativos. Vamos ver quem consegue. O tenente Escovinha mandou você me dar o dia de folga, né? Ou ele está conversando lá com o dono, com o chefe. Aí ele fala assim, apague esse sorriso do seu rosto. Então significa que não vai ter dia de folga, né? Aí ele vai lá, passa um pano na boca e fica assim, o sorriso. Aí ele mostra o sorriso lá no pano e ele fala, agora amasse e jogue fora. Então, esquece, ele não vai ter um dia de folga. Então, pessoal, durante essa tirinha, teve várias palavras aí no modo imperativo. São quais? Copia e responda no seu caderno. Eu esqueci de falar, né, pessoal? Sempre quando tiver essa tardinha aqui, né, esse aviso, você precisa copiar. Então, várias páginas têm isso e tem que copiar. Aquela página que não tiver isso, você não precisa copiar. Qual é a palavra ou o verbo que indica a ordem na tira a seguir? Vamos lá. Nessa tira tem um menino caminhando, de boa, e ele olha lá no longe, assim, uma placa. Aí ele se assusta e vê o que tem nessa placa. Ele vai correndo, cheio de pergunta. O que é? Será? O que tem aí? Quando ele chega na frente da placa, está escrito, não pise na grama. Então, não deu boa, não era aquilo que ele queria. Também essa placa deveria ter sido colocada mais perto da rua, não é verdade? Mas enfim, qual é a palavra que indica a ordem aí nessa tira? Essa é a mais fácil de todas, né, pessoal? Muito bem, agora nós vamos para a 13. A 13, nós temos aí um manual, tá, de controle de ar-condicionado. Vocês devem ter olhado, já devem conhecer o que é isso, esse controle, né? Na escola tinha, tem pessoas que têm em casa também. E vamos lá, eu vou ler para vocês todo ele e aí vocês já vão perceber quais são as palavras que indicam ordem nele. Vamos lá. Iniciar. Certifique-se de que a unidade está devidamente ligada e a força esteja disponível. Indicação de operação no painel da unidade começa a piscar. Botão Modes, ou modo de operação. Pressione para selecionar, resfriar, aquecer e ventilar. Botão Temp, ou tempo. Ajuste a temperatura desejada, normalmente 21 a 28 graus. Botão Ventilar. Pressione para selecionar o alto, low, mid, height. E botão Liga e Desliga. Quando o controle remoto estiver desligado, pressione o botão para iniciar o ar-condicionado. E finalizar. Botão Liga e Desliga. Pressione este botão para encerrar. A opção do ventilador não controla a temperatura. Então, pessoal, a pergunta é, quais são os verbos do modo imperativo? Copie apenas esses verbos. São várias palavras. Tá? Deixa eu contar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6, mas tem algumas que repetem aí também. Beleza? Agora, vamos para outra atividade. Nessa atividade também é bem tranquilo. Vocês precisam colocar nesta receita os verbos que estão entre parênteses. Certo? Essa é uma receita de bolo de fubá. Tá? E para que vocês consigam, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, preparo, né? Aqui tem os ingredientes. Então, estão aqui os ovos, a xícara de óleo vegetal, a xícara de leite integral, uma xícara de fubá, uma xícara de açúcar, 1 e 1/3 de xícara de farinha de trigo e 1,5 colher de chá de fermento químico. Beleza.
Mas o que importa para nós aqui são os verbos do modo imperativo, que é o assunto de gramática da aula. Vamos lá. Preparo. Temos o verbo bater. O que eu vou fazer, professor, com esse verbo? Bater. Lembram lá da receita que eu ensinei antes? Ó? Colocar fica coloque, né? Coloque vem de colocar. Certo? Leve vem de levar. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer bater, fica bata. Bata. Isso mesmo. Bata. Bata todos os ingredientes no liquidificador, com exceção do fermento químico. Depois adiciou. Aí vai. Lembre-se, né, pessoal? Sempre vai terminar ou com A ou com E, geralmente, tá? Então, pessoal, eu não vou falar a resposta agora, mas vocês já viram. Bata, bater fica bata. Adicionar fica uma coisa. Bater de novo, tá? Repetido. Aí tem levar, né? Aqui até coloquei a resposta sem querer para vocês. E esse leve aqui você vai repetir leve, né? Porque o professor deixou a resposta ali. E espetar você coloca. Chega, já falei muita resposta, né? Então, pessoal, essa é a atividade, bem tranquilo, bem fácil. E para finalizar nossa aula, nós temos uma atividade opcional. Bom, a gente estudou receita, a gente estudou o que é o verbo imperativo. Agora, para finalizar, vocês vão fazer o prato, certo? Pode ser um bolo de fubá, um pé de moleque ou qualquer receita que você queira fazer de festa junina, tá bom? Ou não, também pode ser uma receita que não é de festa junina também, e está tudo bem, tá? Há muitas receitas disponíveis na internet, então a receita daquilo que você quiser, você pode pesquisar e fazer junto com a sua mãe, ou com o seu pai, com algum familiar, tá bom? Então, pessoal, essa atividade é opcional, você não é obrigado a fazer ela, mas se você fizer, tire uma foto, ou você pode depois, quando voltar à aula presencial, contar para mim, que eu quero muito saber se você fez e como que foi fazer essa receita, tá bom? Outra atividade opcional é o quiz. Então, temos mais um quiz nessa aula. O quiz é um joguinho, isso mesmo, é um jogo. O professor vai deixar você jogar na minha aula. Vocês precisam escanear esse código se você tiver celular, ou se você não tiver o QR Code, se você não tiver como acessar esse link, você pode copiar esse link ali em cima, gg.gg/verbo imperativo. Você vai entrar nesse site e você vai estar entrando diretamente no jogo que o professor fez. Isso mesmo. Esse é o jogo dos verbos imperativos. Quando você terminar, vai sair uma pontuação. E eu peço para você que, por favor, coloque sua pontuação ali na folha, no caderno. Coloque quantos você acertou, se foi 80, 85, 90, ou quem sabe 100%. E aí, quando a gente voltar para as aulas presenciais, a gente vai ver quem mais acertou, quem teve a maior pontuação nesse jogo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Se você ficou com alguma pergunta, é só me chamar no WhatsApp. Tem também o número da escola para ligar para a diretora. E muito obrigado por tudo. Lembrando que as últimas duas atividades são opcionais. Você não é obrigado a fazer essas duas últimas, tá? Mas espero que vocês façam, tá bom? Tchau, até mais e obrigado.